Nós trouxemos um assunto, né, para conversar com vocês dentro do nosso tema Sonhos aliados aos esforços se realizam. Só que para introduzir o assunto, nós vamos colocar um vídeo para vocês, para que a gente possa dar sequência no assunto que a gente trouxe, tá? Então vamos assistir esse vídeo e depois a gente vai refletir sobre ele. Nossa, mas que assunto será que nós vamos trazer para começar com esse vídeo? Acho que eu deixei todo mundo curioso, né? Nós vamos falar com vocês a respeito dessa sigla aqui, CHA. É uma ferramenta de gestão que nós vamos trazer para vocês dentro, né, do nosso vídeo aí inicial do macaquinho. Ele quer dizer muita coisa pra gente dentro desse assunto aqui. Mas o que significa essa sigla? CHA. Dentro dessa sigla aqui, não é o que parece, né, de uma bebida que todo mundo conhece muito bem, nós vamos conversar sobre essa ferramenta de gestão que traz aí, né, a sua sigla, que quer dizer essas palavrinhas que a gente vai apresentar. Então, dentro do CHA, né, que é uma ferramenta de gestão, nós temos a letra C, que significa conhecimento. No nosso vídeo inicial do macaco, o que ele demonstra pra gente dentro desse assunto aí? Ele conhecia bem a região, né, que ele estava atuando ali, né, porque ele sabia aonde ele podia, né, pular e tudo mais ali, né, para poder ali fazer a brincadeira, né, com os animais ali. Porém, para a gente ter, né, esse conhecimento, a gente sabe, né, tudo que a gente precisa fazer, né? Ah, mas o que é o meu conhecimento? O meu conhecimento é tudo o que eu sei, né? Tudo que eu aprendi, né, através de um curso, né, aprendi na escola, né, aprendi na faculdade. Então, são todas as informações teóricas que eu tenho, né, dentro do conhecimento, né, que eu trago aí para as minhas tarefas, né, para a gente desenvolver essas tarefas. Aí, a próxima letrinha aí significa habilidade. O vídeo do macaco, ele demonstra uma habilidade muito grande. Nós trouxemos o vídeo, né, para que ilustre realmente essa habilidade, né, que a gente só conquista com a prática, né? Então, habilidade é o que a gente, nas nossas ações, desempenha dentro de um conhecimento que eu já tenho, certo? E aí, nós temos a outra letrinha aí que significa atitude. Qual atitude que o macaquinho teve quando quebrou um galho, né, que ele caiu no chão? Né? Então ele teve a atitude, né, de já ir imediatamente para um outro galho, né, que deu a segurança para que ele pudesse subir, né, na árvore ali e continuar a brincadeira. Então, pessoal, essa sigla aí, CHA, ela traz algumas perguntas
que a gente precisa fazer para si mesmo dentro, né, de uma esfera que eu estou, né, por exemplo, no meu trabalho. Então hoje, o que você tem de conhecimento, né, o que você tem de informação teórica, né, que você precisou ter para que você pudesse desenvolver a sua atividade, né? Então, através dessa sigla, a gente consegue fazer algumas perguntas, né? Então, através do nosso conhecimento, a gente faz a seguinte pergunta, né? O que eu sei? Né? O que eu trago comigo, né, de conhecimento, né, de teórico que eu já tive por toda a minha vida, né? Então, hoje, para mim desenvolver a minha tarefa, né, eu precisei ter o ensino médio completo, né, digamos assim, né, eu precisei fazer uma faculdade, precisei fazer um curso, né, a gente sabe que esse conhecimento que a gente carrega, a gente traz através desses conceitos que a gente teve aí na nossa vida, né, então aí você faz essa pergunta, conhecimento, né, então o que eu sei, né, o que está dentro aqui da minha cabecinha que eu precisei para estar aqui hoje. Nós temos a descrição de cargo, né, dentro dos documentos, né, que o Hector tem lá no RH. Então, todas as funções daqui da empresa têm a descrição de cargo, né? Então, lá vai estar na sua função qual é o conhecimento, né, que você precisa ter para estar aqui hoje, né? Então, tem tarefas, né, que o ensino fundamental, né, completo é o suficiente, tem tarefas que o ensino médio completo é o suficiente, tem outras que precisa de nível superior, então vai estar tudo lá dentro da descrição de cargo, né, que o Hector tem lá, né, no RH. E aí nós vamos ter a habilidade também, né, o que você desenvolve através da sua prática, através do conhecimento que você tem, né? Qual é a habilidade que você tem? Lembra do vídeo do macaquinho? Lembra da habilidade que ele tem, né? Então, traz para você aqui hoje, né? Então, o que você sabe fazer, né? E o que você faz, né? Então, dentro dessa prática aí da habilidade, tá? E dentro da atitude, o que a gente precisa saber? Que a atitude, ela está muito relacionada à proatividade, né? Que a gente fala nos nossos valores, né? Então, qual é a atitude que eu preciso ter, né, para que eu realmente queira fazer o que eu desempenho hoje, né? Então, essas perguntas, né, do conhecimento, né, o que eu sei, né, dentro da habilidade, né, o que eu realmente consigo fazer dentro da minha prática e qual é a atitude que eu tenho, né? Ou qual é a atitude que eu preciso ter dentro da minha função hoje. Nós trouxemos esse assunto porque a gente vai também comunicar para vocês uma mudança, né, numa nomenclatura que a gente tem aqui dentro da empresa hoje, né? Hoje a gente trata, né, toda essa descrição de cargo que a gente tem, né, através de cada função tem a sua descrição de cargo aqui, né, que lá na descrição de cargo tem o conhecimento que você precisa ter, a habilidade, né, que você precisa, e aí a gente traz aí dentro do nosso dia a dia, né, o que realmente eu quero fazer, relacionado à minha atitude. Então nós vamos fazer uma mudança, porque hoje na empresa a gente trata, né, como plano de carreira, tá? Só que o que vai mudar? A gente não vai ter mais essa nomenclatura do plano de carreira. Nós vamos ter hoje plano de cargos, tá? Porque hoje o nosso colaborador, ele sabe aonde ele pode chegar, né? Através dos cargos que você já tem hoje. Então, aonde que você pode chegar? Então, vocês sabem que a gente tem ali os degraus, né, que vocês podem estar subindo, né, de acordo com a tarefa que você desempenha, né? As promoções que vocês vão recebendo, tá? Então, tudo isso está dentro de um plano de cargos que a empresa oferece, certo? Porém, esse plano de cargos, ele não vai mais levar o plano de carreira, porque a carreira, quem toma conta é você, né? A empresa não toma conta da sua carreira. Por quê? Tem situações, né, que hoje você está, né, desempenhando uma função, porém você tem vontade de trabalhar num outro setor aqui dentro, né? Pode acontecer de você, né, ter vontade de desempenhar sua tarefa em outro setor, né? Então você não vai necessariamente seguir, né, o plano de cargos que você está inserido hoje. Você pode ter a oportunidade em outro setor,
certo? Lógico, né, que essa oportunidade em outro setor vai depender de várias coisas aí, né, vários fatores envolvidos, né? Se você tem o conhecimento necessário, né, para estar desenvolvendo, né? Se você vai se dar bem na habilidade, né, diante da tarefa que você vai desempenhar. Então tem vários fatores envolvidos aí, tá? Mas tomar conta do plano de carreira, né, do nosso colaborador não é a forma mais adequada, né, de tratar essa situação hoje em dia, tá? Então por isso que então vocês não vão ouvir mais falar que a Jorsa tem plano de carreira, tá? A empresa tem plano de cargos, tá? Porque se você não quiser seguir o cargo que você dá continuidade no cargo que você tem hoje, tiver oportunidade em outro setor, isso depende de uma atitude sua, né? Diante de uma oportunidade que você pode ter, né, em outro setor que você deseja seguir. Ficou claro, né, por que nós não vamos mais chamar de plano de carreira e sim plano de cargos? Certo? Então, através, né, desse plano que a empresa oferece, você pode ter o conhecimento necessário, né, para que você possa, né, seguir o seu plano, né, de cargos ou, de repente, participar de um outro setor que você tem vontade, tá? Isso pode acontecer também, né? Hoje, vocês sabem que nós já tivemos, né, situações de colaborador que não segue o seu plano de cargo, né, mas, de repente, tinha vontade de ir para outro setor, né, e teve essa oportunidade. Tá? Então vejam que a gente vai tratar dessa forma para que fique mais abrangente, né? E a empresa não tenha o domínio sobre a sua carreira, porque a carreira quem constrói é você. Tá? Então tá dentro, né, desse assunto que nós trouxemos aí hoje, né? Do conhecimento que você precisa ter, da habilidade que você consegue com o desenvolvimento da prática da sua tarefa, né? E da atitude que você precisa ter, muitas vezes, né, de ser proativo, né, de, eu tenho vontade de ir para outro setor, então o que é a minha atitude, né? O que eu vou precisar, né? Qual é a minha ação? Qual ação eu vou ter que tomar, né? E aí, para dar uma ilustrada, né, nesse assunto aí, nós temos espalhados aí 3 letrinhas em vermelho. Quem está com essas letrinhas pode trazer, por favor. Isso. Então, dentro, né, da teoria, né, do chá, né, do conhecimento, habilidade e atitude, a gente sabe que muitas coisas que a gente aprende, né, muitas vezes a gente não coloca em prática, né? Vai me dizer que tudo que a gente aprendeu na escola a gente vai colocar em prática? Tudo que eu aprendi na faculdade eu consigo colocar em prática? Não é assim, né, que funciona. Muitas vezes a gente precisa dessa base teórica de conhecimento, né, mas a gente não vai usar na prática. Mas dentro da empresa, o que é interessante a gente saber? Que por mais que a gente já tenha conhecimento, né? Então o Hector tem lá na descrição de cargo e ele faz a contratação e ali você precisava, né, ter um ensino médio completo, então o Hector tem, né, já tem aí esse ponto para estar avaliando os colaboradores que entram aqui. Então dentro de determinado cargo precisa ter ensino médio completo, um exemplo. Tá? Mas aí a habilidade, né, que a gente vai ter que construir, né, o que a gente vai aprender aqui dentro, a gente sabe que muda de empresa para empresa. Por mais que você chegue na empresa com conhecimento já do mercado de papelão, você vai ter que aprender, né, a prática aqui dentro dos procedimentos que existem na Jorsa. Concordam com isso? Então, por mais que você tenha o conhecimento, a habilidade aqui você vai ter que construir através do que você vai aprender. E aí a gente vai usar esse assunto porque é muito interessante quando a gente lembra, né, da nossa história dentro de uma empresa. Então, desses 32 anos que a Jorsa fez, dia 25 de agosto, quanta história a gente construiu aqui dentro, né? Quantos colaboradores que hoje têm uma história de sucesso, de desenvolvimento. Pensa como você chegou, tudo que você aprendeu, né? Toda a habilidade que você adquiriu porque alguém te ajudou, né? Você teve sempre alguém que ensinou você, não foi isso? Vocês não chegaram sabendo tudo. Por mais que o Hector já contratou você dentro do conhecimento que ele precisava que você tivesse, mas a habilidade você dependeu de alguém aqui dentro te ensinar, tá? Então, nós vamos, né, fazer, né, com esses 3 voluntários, né, que estão segurando aí a sigla do chá, nós vamos fazer aqui um processo, né, de gratidão, na verdade. Como que vai funcionar? Lembra, Ju, de quando você chegou aqui na empresa e quem foi a pessoa que te ensinou? Quem te ensinou, o que você...
pode ser uma pessoa, né? Porque diante de um processo de aprendizado, várias pessoas, né, passam, né, pelo nosso caminho aqui dentro, né? Mas lembra de uma pessoa que te ensinou aqui dentro, que te acolheu? Olha, tem várias pessoas que me ajudaram. Como meu cargo foi um cargo novo, eu fui a primeira pessoa, não teve uma pessoa específica. Mas eu acho que sobre a área que eu atuo hoje, que também é referência, aqui dentro todo mundo tem essa pessoa como uma referência, eu acho que é o Gilson. O Gilson, muito bem. Cadê o Gilson? Então, hoje, o que a Júlia tem de conhecimento, né? O Gilson foi o colaborador que esteve presente com ela, né? Né, nesse primeiro momento, né? Pessoal, a gente sempre vai precisar de alguém, né? Por mais que a gente tenha conhecimento, a gente vai sempre precisar de alguém, né, que nos ensine, né? Então, hoje, o Gilson faz parte da história, né, da habilidade que a Ju, né, tem aqui dentro da empresa. E aí, o nosso amigo Flávio, quem que você tem aí na sua história? Então, foi uma pessoa que, depois que eu fui contratado, né, a primeira pessoa que eu trabalhei foi o Reinan. Reinan, muito bom, então tudo que, assim, uma grande parte, né, do conhecimento que o Flávio tem hoje, ele deve aos ensinamentos, né, do Reinan. Né? Então o Reinan fez parte também, né, desse processo de desenvolvimento do Flávio. Olha que bacana. E o Rogério? Quando eu iniciei aqui, quem já me ensinou de uma outra caminhada, uma outra empresa, foi o Rômulo. Ah, muito bem. Pessoal, então, pense sempre nisso, que por mais que a teoria, né, nos traga coisas, né, o conhecimento que eu tenho, ok, mas a gente vai sempre precisar, né, da habilidade, né, da prática da nossa tarefa através de outra pessoa, né? Então, eles estão aqui ilustrando, né, esse momento para que a gente consiga colocar, né, essa teoria do chá, né, para que fique assim muito bem claro assim do que a gente quis trazer com esse assunto. Mas aí, pensa aí, todo mundo aqui aprendeu com alguém, né? Então, e o que vai acontecer? Vocês aprenderam com eles, mas pode ter um determinado momento que eles vão aprender com vocês. Né? Então vejam como que é bacana quando a gente está inserido, né, no ambiente que a gente tem, né, essa comunicação, né, do que a gente pode ensinar o outro a fazer. Então vejam que dentro de uma história que a Jorsa tem de 32 anos, quanto aprendizado brotou nesse lugar, né? Pensa em tudo que você sabe fazer, né, hoje, né, dentro da prática que você realiza, quantas pessoas estão participando disso? Então, olha como é uma engrenagem que a gente precisa sempre ter na nossa vida em qualquer situação. Mas dentro, né, de um contexto empresarial, né, dentro desses 32 anos, quanto aprendizado nós tivemos, né, condição, né, de ter aqui dentro dessa empresa. Então, por isso que quando a gente fala de desenvolvimento, de evolução, né, que a gente sempre traz assuntos, né, para estimular isso em vocês, né, para que vocês se sintam inspirados, né, nessa história. Porque quando a gente fala que a empresa quer ser líder e referência no mercado, o que seria, né, se a gente não tivesse envolvido, né, em todo esse caminho de desenvolvimento que a Jorsa teve, né, para chegar até aqui nesses 32 anos. Então vejam que cada um de nós teve essa participação, né? Cada um de nós teve a sua importância dentro dessa história dos 32 anos da nossa empresa, né? E aí, o vídeo lá do macaquinho, né, ele demonstra, né, nossa, pensa aí no nosso dia a dia, né? Então, a habilidade que a gente precisou ter, né, a prática da nossa tarefa, tudo que a gente precisou para chegar até aqui hoje, né? Então, a empresa tem uma história de 32 anos, mas pensa na história que você tem aqui, né? Que bacana que é quando você, né, volta aí e consegue enxergar isso daí, tá? Então, hoje, né, vou deixar uma tarefa para vocês. Agradeça para essa pessoa, né, que ensinou você em algum momento, né? Vai nessa pessoa hoje e agradeça, tá? Eu vou deixar essa tarefa para vocês, né? Ilustrado, né, pelos nossos amigos aqui, né? Como é gostoso você lembrar disso. Então vai hoje nessa pessoa que ensinou você
aqui dentro, né, e falo o seu muito obrigado, né? Gratidão, né, por ter participado do seu processo de desenvolvimento, né? E lembre-se que hoje você ensina, amanhã ele pode te ensinar, né? Então é um ciclo de aprendizado que vai sempre existir, certo? Nós vamos dar sequência então no nosso quadro com histórias que nos inspiram e hoje os apresentadores serão João, Flávio e o Renato. Hoje nós vamos contar uma história que eu acho que muita gente deve conhecer essa pessoa. Então eu vou fazer 4 perguntas e a pessoa que souber vai ganhar um brinde. De quem estamos falando? Nasceu em 1972 no estado do Rio de Janeiro. É um carioca. Estudou na Escola Naval do Rio de Janeiro. Trabalhou com vendas de curso de inglês. Foi dono de um time de futebol nos Estados Unidos. Mostra a empresa aí, João. WhatsApp. E Orlando City. Quem? Falaram aí. Não, eu. Kaique. Estamos falando de Flávio Augusto Silva. Parabéns. Segue a sequência com o Flávio agora. A gente vai contar um pouco da história dele para vocês. Ele nasceu no ano de 1972, na cidade do Rio de Janeiro. A sua mãe foi uma professora de matemática e o seu pai foi um militar do exército. E ele morou na periferia do Rio, num bairro chamado Jabur. O início da carreira dele se deu quando ele começou o ensino médio numa escola naval. Porém, antes de passar nessa escola, ele reprovou por 2 vezes no teste e só então na 3ª vez ele conseguiu realmente ingressar na escola, né? Como o pai dele já tinha essa influência do pai, então ele decidiu ingressar nessa carreira também. Só que, passado um tempo, ele viu que não era isso que ele queria. Então ele decide dar fim nessa escola, né? Tipo, acabou a escola e não continuou na carreira militar. Foi quando ele prestou alguns concursos, né? Algumas provas para algumas faculdades. E ele passou em 2 faculdades no estado de São Paulo e uma no Rio de Janeiro. E já decidido a estudar em São Paulo, ele muda totalmente a sua rotina, totalmente a sua história. Por quê? Porque ele teve uma escolha que mudou a sua vida. Ele conhece a sua atual Luciana. Esposa, então namorada dele, a Luciana. Então ele decide, para ficar mais próximo dela, estudar no Rio de Janeiro. E então ele começa a namorar com ela e ele fala, né, em algumas entrevistas que ele deu, que ele precisava de dinheiro para poder levar ela ao cinema, levar ela a sair. E antes de começar a estudar, ele começou a procurar um emprego. Foi quando, num anúncio de jornal, ele encontrou uma vaga de vendedor de curso de inglês. E aí começa toda a história dele, porque ele faz a inscrição, consegue passar nessa vaga e tem muito sucesso. Tanto que aos 23 anos ele assume a gerência de vendas nessa empresa, se tornando um jovem ele bem-sucedido. Um fato interessante sobre isso é que, para vender os cursos do seu emprego, ele vendia por telefone público. Então ele comprava os créditos, ia por telefone e ligava em alguns lugares vendendo seu curso. E aí que surge uma ideia milionária. No dia 3 de abril de 1995, ele decide fundar, com seu conhecimento, a sua própria empresa, a WhatsApp. A sua primeira unidade contava com mais de 1.000 alunos. E 8 meses depois, ele abre uma unidade em São Paulo que contava com mais de 1.500. Entre o ano de 1995 a 1998, ele abre mais 24 unidades nas principais capitais brasileiras. De 2009 a 2012, a sua rede de ensino abre uma unidade nova a cada 2 dias. Em 2013, ele decide vender a WhatsApp pelo valor de 960 milhões de reais. E com sua visão empreendedora, ele não decide parar por aí. Ele decide comprar um clube de futebol, o Orlando City, por 485 milhões. Após comprar esse clube, ainda sobrou um certo valor de dinheiro para ele. E ele decide em 2015 comprar novamente uma parte da WhatsApp. A gente pode ver, pelo seu conhecimento que ele obteve, ele viu a oportunidade na sua carreira. Então ele aproveitou isso e comprou o clube. No ano de 2021, ele decide vender o clube Orlando City pelo valor de 2,2 bilhões de reais. O que a gente pode levar com isso é que todo o sucesso do Flávio Augusto deixa sua marca registrada como empreendedor de sucesso.
que hoje em dia sua fortuna está avaliada em 5,5 bilhões de reais. E uma coisa que a gente pode levar bastante da sua vida pessoal é sua visão, valor e sua família. É porque uma vez numa entrevista, alguém perguntou pra ele, né? O que você faria se você perdesse tudo hoje? Aí ele fala que ele ainda ficaria com muito dinheiro. Porque o tudo dele não é o dinheiro, mas é a família, né? No caso, a esposa e os filhos. Então ele tem muito bem estabelecido esses valores na vida dele. Então, pessoal, eu andei olhando no Instagram, gostei muito das coisas que ele faz. Quando eu falei em comum, ele toca violão também e gosta de postar vídeo, que nem eu gosto. Então, quem quiser me seguir. Mas as frases dele, eu vou ler só uma só que eu achei muito interessante. Se falta de tempo realmente fosse uma justificativa para não realizar seus projetos, somente os desocupados teriam sucesso. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Deixa eu dar uma mãozinha.